Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, mais um pós-jogo, porque agora há pouco, por volta das 6h30, acabou mais uma partida do Vasco, pela dessa vez 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E mais uma partida vergonhosa, uma partida muito ruim do Gigante da Colina, que de fato preocupa o torcedor vascaíno. Após mais uma derrota, dessa vez para o Sampaio Corrêa, já são duas em menos de 3 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Maurício Souza conseguiu pegar um time invicto sob o comando do Zé Ricardo em 6 partidas à frente da equipe, ter apenas 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que, como a gente acabou de trazer para vocês, duas dessas, as 2 derrotas, aconteceram nessas últimas 3 partidas. Então é uma situação que preocupa o torcedor vascaíno. Não tem como o torcedor vascaíno, após essa derrota que aconteceu nesta tarde de sábado para o Sampaio Corrêa, ficar tranquilo. Até porque o Sampaio Corrêa não é um grande time. Antes de enfrentar o Vasco, estava na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. São 2 pancadas contra uma equipe que estava na 10ª posição, no caso, o próprio Sampaio Corrêa, e contra o Novo Horizontino, um time que até esse ano jamais havia disputado a Série B do Campeonato Brasileiro. Maurício Souza, à frente da equipe do Gigante da Colina, como a gente já trouxe para vocês, tem 6 partidas, 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Enquanto o Zé Ricardo, no comando da equipe durante 10 partidas, havia tido 4 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Então é algo que preocupa, é algo que faz o torcedor vascaíno nesta noite de sábado, realmente olhar para o elenco, olhar para esse time e se preocupar com relação ao acesso no final de 2022. Ficou nítido, principalmente, que tem que reforçar, mas além de tudo, com relação às contratações, preocupa por saber que o mesmo time que no início do ano era invicto, era uma certeza de acesso, hoje não traz mais essa segurança para o torcedor vascaíno. São os mesmos jogadores que estavam na mão do Zé Ricardo que hoje se encontram na mão do Maurício Souza. Porém, eles não rendem. Então, de fato, isso preocupa o torcedor vascaíno nessa noite de sábado. Com relação ao jogo, a gente já vai entrar mais a fundo, sobre aí a atuação do Maurício Souza na beirada de campo, mas eu pontuei algumas partes específicas durante 90 minutos para trazer para vocês. Primeiramente, Andrei Santos, a ausência do jogador que faz uma falta muito grande para o elenco cruzmaltino. Ficou nítido hoje, com o Matheus Barbosa sendo titular, que o Andrei Santos é um dos atletas mais importantes do elenco do Vasco. E, na minha opinião, isso não é correto. O Andrei Santos é um craque, é uma revelação, é uma promessa, com certeza vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno, mas hoje ele ainda tem 18 anos. O Vasco não pode depender de um atleta de 18 anos. Está voltando a realmente cometer aqueles erros que tanto fez nos últimos anos, que acabou culminando nos rebaixamentos. O Andrei Santos, volto a repetir, é um craque, mas na minha opinião é inadmissível o Vasco depender de um atleta que hoje ainda tem apenas 18 anos de idade. Fez falta nesse meio campo cruzmaltino, Matheus Barbosa não conseguiu dar ao time do Vasco aquilo que o Andrei vinha dando na saída de bola e foi muito prejudicial, com certeza, a construção das jogadas durante 90 minutos. Além disso, Catatal. É importante também falar sobre esse atleta. Igor Catatal, ex-jogador do Vasco da Gama, que hoje atua com a camisa do Sampaio Corrêa. Dos 3 gols marcados pelo Sampaio, ele marcou 2. Brincou no sistema defensivo do Vasco, principalmente nas costas do Leonardo Matos, jogador do Vasco e ex-companheiro de equipe do Igor Catatal. Na minha opinião, é inadmissível um elenco, uma equipe como o Vasco da Gama, que tinha um sistema defensivo muito sólido. Inclusive, eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem noção da solidez defensiva do Vasco. O Vasco na Série B tomou 10 gols. Com o Maurício Souza, em 6 partidas tomou 5. E com o Zé Ricardo, em 10 partidas, levou apenas 3. Então, aquele sistema defensivo sólido que o torcedor vascaíno via nas mãos do Zé Ricardo, hoje não vê mais nas mãos do Maurício Souza. E volto a repetir o motivo do problema. É o mesmo elenco, é o mesmo sistema defensivo, são os mesmos atletas. Outro ponto importante, Leonardo Matos. Erro grave do Leonardo Matos no segundo gol da partida. Estava perdido dentro de campo e acredito que ficou nítido porque o Zé Ricardo barrou o Leonardo Matos. Nem sequer levava o atleta para as partidas, deixava ele fora da lista de relacionados, preferiu o Everton do que o jogador. Hoje, o segundo gol que o Vasco tomou pode colocar na conta do Leonardo Matos, completamente perdido dentro de campo.
Outros pontos importantes aí que eu também consegui observar durante o jogo. As duas melhores chances do Vasco no primeiro tempo foram 2 chutes de fora da área. Ou seja, Maurício Souza que prega tanto pela criação das jogadas, um time que realmente tem um poder de criação maior, tocando a bola, chegando ao ataque com mais nitidez, mas chegando com mais efetividade, não está acontecendo. Pois essa ideia, esse modelo de jogo que está na mente do atual treinador, não vem funcionando. O Vasco chegou até os 30 minutos do primeiro tempo apenas 2 vezes. Um chute de fora da área do Matheus Barbosa e outro chute de fora da área do Nenê. Então é uma situação que também preocupa o torcedor vascaíno. Maurício Souza está fazendo que hoje os atletas caiam de produção. Essa é a grande realidade. Inclusive, por isso, eu coloquei na capa do meu vídeo. Vale a pena insistir no atual treinador? Porque, para mim, depois dessas 6 partidas, o Vasco só vem caindo de produção. Durante a partida, as substituições que também são incompreensíveis. Ele tirou aí, no caso, no primeiro tempo, no intervalo, o Anderson Conceição e o Nenê. O Nenê, segundo informações do repórter que estava transmitindo a partida, já vinha aí realmente acordado que iria atuar apenas durante 45 minutos, mas é uma peça importante, na minha opinião é melhor atuar os 45 minutos finais do que iniciais, e tirou o Anderson Conceição por causa de cartão amarelo, sendo que o Conceição, antes do jogo, tinha 16 partidas, 23 interceptações e 77 cortes, um dos atletas mais importantes do Vasco da Gama. Tirou e prejudicou demais o sistema defensivo. Não à toa, o Vasco levou 2 gols com a ausência do capitão. Para piorar tudo, perdeu também o Juan Quinteiro e teve que fazer mais uma substituição de zagueiro. Não colocou o Zé Vitor, que seria a substituição natural. Preferiu levar o Edmar para a zaga, abrir o Riquelme na lateral esquerda. Fez uma bagunça total ali no sistema defensivo do Vasco. Mais um ponto que demonstra a ineficiência do atual treinador. As substituições também, insistência em Luiz Henrique e MT. É inadmissível, na minha opinião, continuar com esses 2 atletas no meio campo do Vasco. 2 atletas que não têm condições. Mostrou durante toda a temporada os 2 jogadores que não dá para eles vestirem a camisa do Vasco da Gama. Mas o Maurício Souza hoje fez questão de colocá-los dentro de campo e insistir com esses 2 atletas. Não fizeram nada e é um ponto importante. Levou o Marlon Gomes e o Ignaldo, 2 craques da base do Vasco, para passear no Maranhão. Porque foram relacionados, entraram ali, né? Fizeram parte desse processo todo de viagem, mas não entraram em campo, sendo que para mim o Ignaldo é um craque, o Marlon Gomes é um craque e muito melhor, opções melhores, do que o próprio MT e o Luiz Henrique. Sobre o Maurício Souza, uma pequena comparação aqui também entre o Maurício Souza e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo descobriu o jeito de jogar na Série B. Ficou nítido. Uma equipe sólida defensivamente, que saía numa transição rápida, chegando à defesa, do adversário, com uma rapidez a melhor, né, da maneira mais rápida possível, para pegar o adversário de fato ali meio desestabilizado defensivamente, recuperava a bola, um time forte que saía no contra-ataque. Estilo de Série B, estilo que o Cruzeiro joga. Maurício Souza não tem a mínima noção do que é treinar um time, não tem a mínima noção do que é uma Série B, até porque jamais havia treinado uma equipe profissional. Foi um risco, a diretoria arriscou, o departamento de futebol arriscou e hoje está colhendo o resultado. Com relação também ao Maurício Souza, ele tem uma ideia de posse de bola, né? Um time que tem uma transição mais lenta, no caso construa jogadas com mais posse de bola, prefere jogar com a bola no pé, mas, no caso, aquele sistema defensivo sólido visto com o Zé Ricardo, com o Maurício Souza, acabou. Aquele sistema defensivo que era um motivo de orgulho tão grande, né, para o torcedor, hoje não existe mais com o time do Maurício Souza. O Zé Ricardo fazia o básico, sistema defensivo sólido, transição rápida, e o Maurício Souza inventa. E é uma invenção ruim, que aquele sistema defensivo sólido não existe, e a transição rápida para chegar ao gol do adversário, muito menos. O Vasco lento e sem qualidade, principalmente para ir ao ataque. Aí muitas pessoas falam, não é culpa do técnico, o time que é fraco. Não, o Zé Ricardo, volta a repetir, tinha o mesmo elenco e fazia alguma coisa. E a pergunta que eu faço, o Sampaio Corrêa tem um elenco forte? Antes era o 10º colocado e brincou. O Vasco hoje sofreu para Pimentinha e Igor Catatal. Então é um ponto que preocupa, é um ponto que tem que ser revisado pelo departamento de futebol. E eu volto a repetir, vale a pena a insistência no Maurício Souza? Eu acho que depois dessa partida ficou bem claro que ficará muito difícil permanecer com o treinador até o final da temporada. E com relação ao elenco, será necessário sim contratar. A gente vai reclamar do treinador, mas também tem que deixar claro, né, que o elenco do Vasco é fraco. Não dá para mais insistir com o MT, com o Eric, mesmo com o Gol, Luiz Henrique, Edmar, Raniel, Gabriel Peck, Leonardo Matos, Juninho. O Vasco não pode mais insistir com esses atletas para o segundo semestre. Abriu a janela, 777 entrou no Vasco. A gente espera, né, que na próxima semana já venha ser resolvido esse negócio da SAF, da AGE. Hoje as coisas estão na Alerj, na Justiça. A gente espera que tudo isso venha a ser solucionado, porque o Vasco precisa contratar, precisa trazer reforços, e com esse elenco
mesmo com um treinador mais capacitado como o Maurício Souza, fica difícil, um elenco fraco, e já tem que pensar no ano que vem, porque com esses jogadores, de fato, a situação ficará muito complicada. A gente fica por aqui, queremos também saber a sua opinião, deixe aí nos comentários se você acha que vale a pena insistir, se não vale, a sua opinião é importante demais para o nosso canal. E como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo também, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal, e é claro, saudações vascaínas!